Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Lima, sou professor de Direito Administrativo aqui no CDF Concursos e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre as fases ou etapas do ciclo, né, de polícia, né? Então, a gente vai trazer as 4 etapas que são estabelecidas no poder de polícia administrativa, né? E é um tema que, quando é cobrado em prova, normalmente o aluno erra. Então, por isso que eu venho aqui com você e meu aluno não vai errar, tá bom? Vamos lá? Antes de adentrar as fases do ciclo do poder de polícia, né, o ciclo ou fases ou etapas, né, eu vou falar um pouquinho sobre o poder de polícia, tá? Então, o poder de polícia, né, o que a doutrina nos diz? O poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso de bens, o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então, a administração visando a supremacia do interesse público, né, a satisfação do bem comum, né, a lei, a Constituição, né, as normas, elas atribuem ao Estado, à administração pública, algumas prerrogativas de restringir, de limitar direitos, tá? Vamos colocar aqui um exemplo, Lei do silêncio, após as 10 horas, por exemplo, não pode a pessoa ultrapassar tantos decibéis ou fazer, né, arruaças, barulhos, o que for. Isso é um exemplo claro, né, do exercício do poder de polícia. Ou seja, eu estou restringindo o direito de uma pessoa, né, de fazer barulho, né, após as 10 horas, né, em benefício da coletividade. Tá? Um outro exemplo, né, eu trago outros exemplos aqui. Interdição de estabelecimento que viole normas sanitárias. Por exemplo, o direito, né, daquele empresário é de ter a sua empresa, de comercializar os seus produtos, né? Mas, no entanto, se ele violar, por exemplo, alguma norma da vigilância sanitária, pode ocorrer de o agente do Estado ir lá multá-lo ou até mesmo interditar aquele estabelecimento. Ou seja, o agente estatal está restringindo, né, o exercício do direito daquele empresário, né? Um outro exemplo, fiscalização de locais proibidos para menores, né? Então, né, chega o juizado de menor e vai lá verificar se tem algum menor de idade numa boate, né, cuja censura seria 18 anos, por exemplo. Exercício do poder de polícia. Expedição de alvará de construção, né? Quando você vai construir a sua casa, a sua residência, né, passou no concurso, né, tá com uma remuneração digna, uma remuneração justa, vai lá construir a sua casa, você vai ter que solicitar ao órgão estatal, né, o alvará de construção. Você está no seu direito de construir, de ter uma propriedade privada. Só que, antes disso, você tem que ter uma autorização do poder público para construir, ou seja, o poder público ele está restringindo, ele está limitando. Você só pode construir a casa seguindo as regras estabelecidas pelo Estado. Ok? Então, esse é o poder de polícia. É você restringir ou limitar, como aqui o conceito nos traz, o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Ok? Bom, aqui eu trago para você, né, o poder de polícia, né, que a gente está tratando aqui, é o poder de polícia administrativa. Não é o poder de polícia judiciária, aquela polícia fardada, aquela polícia que prende, né? Não é. Aqui é o poder de polícia administrativa, ou seja, é esse que a gente está falando, que faz a restrição de bens, de direitos, tá ok? Então, quais são as diferenças aqui? Tá? A polícia administrativa, ela visa reprimir ilícitos administrativos. Por exemplo, como eu disse, né? O estabelecimento ser interditado por não respeitar as normas de vigilância sanitária. Isso aí é um ilícito administrativo. Ao passo que a polícia judiciária, né, a polícia militar, a polícia civil, ela repreende ilícitos penais, né? A pessoa ela cometeu um roubo ou um homicídio, né? Quem vai cuidar disso, né, é a polícia judiciária, a polícia militar, a polícia civil, dependendo da esfera, a polícia federal, tá? Então,
A primeira diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária reside, né, nas atividades. A polícia administrativa visa ilícitos administrativos, a polícia judiciária visa coibir ilícitos penais. Tá? Uma outra diferença, a polícia administrativa ela se difunde por toda a administração. Então, cada órgão, por exemplo, ele tem um exercício maior ou menor da polícia administrativa. Tá? No caso da polícia judiciária, né, ela é restrita a algumas corporações. Então, por exemplo, polícia civil, polícia militar, né? Então, são exemplos, né, de polícia judiciária. Então, a polícia judiciária fica restrita a poucos órgãos. Então, polícia civil, militar, polícia federal, né, polícia rodoviária federal são exemplos, né, de polícia judiciária, ao passo que a polícia administrativa ela se alastra por toda a administração. Então, determinados órgãos fazem mais ou menos exercem mais ou menos o exercício da polícia administrativa. E o que é principal aqui, a principal diferença é que o controle da polícia administrativa ele versa sobre atividades, ao passo que o controle da polícia judiciária ele versa sobre pessoas. Então, veja bem, mais uma vez, aquela questão da interdição do estabelecimento comercial que vende, né, que comercializa produtos, né, desrespeitando as normas de vigilância sanitária. Lá a gente vai estar verificando, a gente vai estar controlando uma atividade. Né? No entanto, quando tem um homicida, tem um furto, um roubo, o que for, não vai ser uma atividade, mas sim a pessoa. Quem vai ser controlado é a pessoa. É a pessoa que cometeu o crime. Tá? Você coíbe a pessoa. No caso da polícia administrativa, você coíbe a atividade. Você controla a atividade. Ok? Então, essa diferença é essencial para a gente entender o nosso ponto de hoje. Tá bom? Bom, questãozinha para variar, no nosso curso tem sempre questão, o concurseiro é um devorador de questões, então mesmo que não seja o foco principal, né, pois o nosso foco são as fases, né, mas não o poder de polícia em si, a gente vai trabalhar uma questãozinha. Em decorrência do poder de polícia, tá? Em decorrência do poder de polícia, a administração pode condicionar e restringir os direitos de terceiros em prol do interesse da coletividade. Olha só que questão bonita. Ela traz exatamente o conceito de polícia administrativa, exercício do poder de polícia administrativa, ou seja, eu vou condicionar ou restringir direitos de terceiros em benefício da coletividade, ok? Então, questãozinha muito didática, questão muito boa para a gente entender novamente, né, para a gente massificar o conceito de polícia administrativa. Então, a questão está correta. Bom, aqui a gente chega, né, ao ponto principal do nosso vídeo, né? As fases do poder de polícia, o ciclo do poder de polícia, né? A gente basicamente tem 4 fases, né, pelas quais passa, né, o exercício do poder de polícia, né? A primeira dela é a ordem, a gente vai ver o que é, consentimento, terceiro, fiscalização e a sanção. Então, você primeiro tem a ordem, depois tem o consentimento, a fiscalização e a sanção, tá? Eu já destaco que essa é uma classificação doutrinária, você não vai ver isso explícito na lei, mas é uma classificação doutrinária, mas que é cobrada em provas de concursos, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Bom, então aqui a gente vai trabalhar as fases, né, do poder de polícia administrativa, tá? Então, a primeira fase chama-se ordem, tá? O que é a ordem? É a edição da legislação que vai regular determinada matéria, tá? Um exemplo, Código de Trânsito Brasileiro, Lei do Silêncio, normas normas de vigilância sanitária. Então, a ordem seria a legislação. Lembre-se que a gente está no princípio, a gente tem no Estado Democrático de Direito a questão do princípio da legalidade, né? Então, tem que ter uma norma, tem que ter um ato formal, uma lei que determine, né, o cumprimento ou não de determinados requisitos. Então, primeira fase, né, e presente em todos os atos de polícia é a ordem, que é a edição da legislação, tá? Legislação aqui em sentido amplo. Tanto a lei formal quanto o ato administrativo, ok? A segunda etapa, a segunda fase, refere-se ao consentimento de polícia. O que é o consentimento de polícia? Seria uma anuência prévia, tá? Alguns atos,
exige-se, nesses casos, exige-se a anuência prévia, o concorde prévio, ou seja, a autorização prévia, né, da administração para você exercer determinada atividade. Por exemplo, né, a pessoa que vai, ela solicita, né, uma licença para a abertura de um estabelecimento comercial, né? Então a legislação, ela diz, olha, se você tem que atender a esses requisitos. Se, né, se aquele particular atendeu a todos os requisitos, então ele vai receber aquela licença para poder exercer atividade comercial. Obviamente tem outros casos, né, outros atos, né, que embora sejam do poder de polícia, né, são exercícios do poder de polícia, eles não exigem, por exemplo, o consentimento prévio, né, da administração, tá? Então, por isso que a gente diz que, nesse caso, o consentimento, ele não está presente em todos os atos administrativos. Em quais atos, por exemplo, ele está presente? Né? No caso de autorizações, licenças, onde o particular deve recorrer à administração antes mesmo de prosseguir, né, no exercício daquele direito dele. Por exemplo, você vai dirigir, você precisa da carteira de motorista ou da carta de motorista, a licença para que você possa dirigir. Tá? Esse seria o consentimento. Você recorre à administração e se você atender a todos os requisitos, você, né, recebe aquela autorização, aquela anuência prévia da administração para você exercer determinada atividade. Ok? Então, recapitulando, primeira fase, ordem de polícia, né, que se refere à edição da legislação, que vai estabelecer os critérios, como vai ser exercido aquele direito. Depois a gente tem, no caso, o consentimento de polícia, que se refere à anuência prévia, que não está presente em todos os atos, ok? Continuando, a terceira fase é a fiscalização. Fiscalização de polícia. O que é a fiscalização? É, na verdade, a verificação, né, in loco do cumprimento, né, das regras previstas nas ordens de polícia. Olha que interessante. Primeiro você tem lá, né, a ordem de polícia, em que a administração, né, estabelece quais são os critérios, né, para exercício de determinado direito. Né? Lembrando que o poder de polícia ele limita, ele restringe. Né? A partir do momento que eu coloco critérios para exercer determinado direito, eu estou restringindo, estou limitando. Então, voltando, a ordem. Né? Eu tenho a legislação em que ela estabelece critérios. Ok? Esse é um ponto. Tá? Depois, a gente tem o consentimento, que não está presente em todos os atos. E a terceira fase que a gente tem é a fiscalização. Essa, juntamente com a ordem de polícia, ela está presente em todos os atos de polícia. Por quê? Primeiro você tem a ordem, em que tem a legislação, e depois você tem a fiscalização, onde você verifica o fiel cumprimento daqueles normativos, daquelas leis. Ok? Então ele verifica se o cumprimento das regras previstas nas ordens de polícia, tá? No caso dos atos que não têm consentimento, ou no caso de quando o particular pede o consentimento, né, a anuência prévia, ele verifica se o particular está obedecendo todas aquelas condições previstas na autorização da licença. Né? Por exemplo, a pessoa solicitou o alvará para comercializar, né, determinado produto. Você tem o consentimento, onde a administração verifica o atendimento de todos os requisitos. Posteriormente, a administração vai lá em loco e verifica, olha, você está ou não cumprindo, você está ou não mantendo, né, em dia todos aqueles requisitos que você apresentou lá para mim lá atrás. Ok? Então, exemplo aqui da fiscalização, inspeção da vigilância sanitária em um restaurante. Tá? Então, a gente tem normas de vigilância sanitária, normas relacionadas à comercialização de alimentos. Você tem o consentimento, né, onde aquele particular solicita à administração uma autorização, né, uma permissão, na verdade, para que ele possa comercializar alimentos. Depois a administração vai lá fiscalizá-lo, ok? Tem essa fiscalização, tá? Por fim, fechando o nosso ciclo, a gente tem a sanção de polícia, tá? Que também não está presente em todos os atos de polícia. O que é a sanção? É uma medida restritiva, repressiva ao particular. Se ele descumpriu né, se na fiscalização foi verificado que ele descumpriu algum ponto, né, algum critério, algum requisito que estava previsto lá na ordem de polícia, ele pode ser sancionado. Um exemplo de sanção:
seria multa, seria, por exemplo, a interdição do estabelecimento, tá? Então, obviamente, por que ele não está presente em todos os atos? Se o particular está cumprindo todas as normas estabelecidas na ordem, para que ele vai ser punido? Para que ele vai ser sancionado? Então, a sanção de polícia também não está presente em todos os atos de polícia administrativa, tá ok? Então, a gente chega a esse nosso esquema aqui, tá? Primeira fase, né? Primeira, ordem de polícia, refere-se à legislação, ao estabelecimento de obrigações, limites e condições para o exercício do direito, tá? Depois nós temos o consentimento, tá? Que seria a anuência prévia da administração, tá? Ou seja, esse aqui não está previsto em todos os atos, juntamente com a sanção, tá? Porque nem todos os direitos para você exercê-lo, você precisa pedir autorização da administração. A terceira fase, fiscalização, que consiste na verificação do cumprimento da ordem de polícia. Tá ok? Por fim, a sanção, que é a penalização ao particular que infringir as regras estabelecidas nas ordens de polícia ou nas autorizações e licenças, se ele não mantém aqueles requisitos que foram pré-estabelecidos foram atendidos nas autorizações e nas licenças. Tá? E aqui eu coloco aqui que tanto a ordem de polícia quanto a fiscalização, elas estão presentes em todos os ciclos de polícia, todos os atos de polícia. Ok? Então, essa figurinha aqui, ela resume toda a nossa aula. Então, é imprescindível que você memorize, né, entenda e memorize essa figurinha, tá? Esse esquema aqui que a gente tanto traz para você para facilitar a sua memorização e, consequentemente, acertar as questões, tá? E por falar em questãozinha para a gente internalizar o conhecimento, né, para a gente treinar bastante aqui, né? A fase do ciclo em que a administração pública verifica se está havendo o adequado cumprimento das ordens de polícia pelo particular Então, ele está perguntando qual fase que a administração ela verifica se está havendo o cumprimento das ordens de polícia. Qual seria essa fase? Né? Primeiro, né, será que vamos fazer por exclusão, para ficar mais didático? Obviamente, você que é o nosso aluno aqui já sabe que a resposta é a fiscalização, mas vamos retomar um ponto anterior para a gente fazer por exclusão. O que ele fala? Verifique se está havendo o adequado cumprimento das ordens de polícia. Obviamente, né, a ordem de polícia não vai ser, a fase da ordem de polícia não vai ser porque ele verifica se está ocorrendo o cumprimento. Não é. Consentimento. Consentimento seria a anuência prévia, seria o aval prévio, então não é. Sanção é depois que eu verifico se houve o cumprimento ou não das ordens de polícia. Então, a fase em que se verifica se está havendo cumprimento das ordens de polícia, cumprimento da legislação, é a fase de fiscalização de polícia. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Eu trouxe para você também mais uma questãozinha aqui, que a gente não vai resolver, só vou trazer para você, né, no nosso artigo a gente resolve, né? Eu vou trazer para você aqui uma questão da delegado da Polícia Federal em que foi cobrado o ciclo de polícia administrativa. Detalhe, na prova discursiva. Então, você vê o tamanho, né, a importância desse conteúdo. Ele foi cobrado numa prova discursiva de um cargo de altíssimo nível, que é o cargo de delegado da Polícia Federal. Né? Então aqui ele traz aqui um texto motivador e dizendo, né, considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo atendendo o que se pede a seguir. Né? Ele trouxe outras circunstâncias aqui também, que a gente trabalhou parte delas aqui na nossa aula, no nosso artigo, mas eu trago aqui principalmente sobre o ciclo, né, as fases do ciclo. Discorra sobre os ciclos ou fases do poder de polícia. Então, você tem total condições de poder acertar uma questão de delegado da Polícia Federal, somente lendo o nosso artigo e acompanhando as nossas aulas. Era somente para o aluno dizer sobre o consentimento, sobre a ordem, o consentimento, fiscalização e sanção. 2 slides da nossa aula você, né, acertaria uma questão de um concurso de tão elevado nível. Ok? Bom, a gente finaliza por aqui. Tá? Eu agradeço mais uma vez pela sua atenção, espero ter contribuído que você nunca mais erre nenhuma questão sobre
etapas, fases, né, do ciclo, ou ciclo, né, do poder de polícia, né? Então, eu desejo a você toda a sorte, né? Se empenhe bastante, estude o máximo e sempre que puder para que você logre êxito no seu concurso, né? É o meu desejo a você, nos encontramos em momentos posteriores. Agradeço mais uma vez, né? Boa sorte.